Boa noite, gente. Vou mandar aqui a solicitação para Marielle. Ela vai participar da live com a gente. Ela é consultora do sono infantil. Eu já vou deixar aqui também o, o tema da live. Vou deixar comentado aqui. Agora vamos ver como que faz para fixar. Aqui tá entrando. Oi, Entrou. oi. Boa Oi, noite. boa noite. Tudo bem? Tudo bem? E aí? Tudo jóia. Para Eu, fixar o comentário, estava ouvindo você falar, você é, clica em cima da frase, daí vai aparecer a opção fixar. Tenta aí. Boa noite, então, tô pessoal. segurando aqui, mas não tá indo. Eu tava fazendo isso. É? Será que você consegue fixar? Posso tentar. Ah, consegui. Conseguiu? Foi, é só apertar, não é Ah, para segurar, é só dar um clique. Aí foi. legal. Legal. Então, é isso, pessoal que vai entrando, já compartilha aí com quem vai se interessar com esse tema, Isso. né? É super importante os filhos dormirem bem, a gente ter uma relação boa nessa hora de, né, poder descansar. Para quem não me conhece, que está vindo aí do Insta Sonequinha Consultoria, meu nome é Milena Monforte, eu sou mãe do Levi, ele tem 1 aninho e 2 meses. Eu sou fotógrafa de família e educadora parental em disciplina positiva, né? Porque eu acredito que a coisa mais importante que a gente tem é a família, então a minha proposta é sempre com que todo mundo aí esteja bem conectado, né, para a gente ter uma vida mais leve, um dia a dia melhor, que é o que realmente importa. Agora você pode se apresentar também, contar um pouquinho para o pessoal de cá do seu trabalho. Sim, boa noite, pessoal. Então, eu sou a Marielle. Eu atendo famílias e ajudo as famílias a melhorarem o sono dos filhos, atendo gestante e crianças de 1 a 5 anos. Eu sou consultora do sono materno-infantil. Eu sou formada pelo Instituto IMPI da Califórnia, que é um instituto pioneiro que forma consultoras do sono. E eu também estudo disciplina positiva, eu gosto muito de aplicar na minha consultoria com as mães, porque eu acho que é isso que a Milena falou, né? O objetivo é tudo que a gente for fazer com os nossos filhos, fazer de uma forma gentil, de uma forma respeitosa. E assim como eu aplico com a minha filha, eu também gosto de conversar com as mães para que elas possam fazer da mesma forma com os pequenos, com os bebês, com as crianças, enfim. Qualquer idade cabe, né? Qualquer idade a gente vê os resultados na família toda, né? Não só na criança, no bebê, mas é a conexão da família, né, Milena? É muito legal, né? Muito importante, afinal a gente tem filho para isso, né? Não é só o lado pesado de responsabilidade, a gente tem que saber, né, se divertir, que é Claro. o que é a parte Curtir, boa, né? A né? gente tem filho, exatamente. Curtir a maternidade, tornar ela. Claro que tem a responsabilidade, tem o peso, mas não precisa ser só o peso. Ela pode ser mais Isso, leve, tem que ter ela pode ser isso. gostosa, a gente pode curtir. Tem que ter seu momento de cada coisa, né? E é sobre É, um pouco disso que a gente vai falar hoje. é. Então, se você quiser, já começando a introdução, né? Como o nosso tema hoje é sobre o sono, se o bebê não dorme bem, a mãe não dorme bem, fica todo mundo cansado, estressado. Então, o Uhum. sono é muito importante, né? Então, se você quiser ir começando a dar umas dicas para as mamães que estão assistindo a gente, Sim, tá. o que E que também, precisa ser? isso, se Hum, vocês quiserem também enviar alguma pergunta, tá? Pode enviar, que daí no final a gente é, vai estar se respondendo. você, é isso. Pode mandar nos comentários ou no boxinho de interrogação que tem aí embaixo. Sobe o box de pergunta também, a gente pode mandar Também, num isso, dos dois. É, tá? Bom, então assim, para a gente melhorar o sono do filho, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em ter uma rotina. Mas primeiro é importante a gente entender o que significa essa palavra rotina, né? Muita gente
acredita que rotina é uma coisa que precisa ser pesada, puxada, aquela coisa cronometrada. E não precisa ser assim se tratando de seres humanos, né? De bebês, de criança. Então, precisa, claro, ter um ritmo, precisa seguir um ritmo ali respeitando os sinais da criança, mas não precisa ser uma coisa militar, né? Só que é importante respeitar, então, cada sinal que a criança dá, né? Principalmente relacionado ao sono, é preciso entender os sinais, conhecer o teu filho. Então, você só vai conhecer se você tiver uma rotina para você começar a perceber os sinais que ele demonstra, né? De fome, de sono, tá irritado. Então, por isso a rotina é importante. E ela é muito vital, eu digo, né? Quando a gente chega com o bebezinho em casa, porque ela traz muitos benefícios, né? Ela traz segurança, ela evita ansiedade, estresse, crises de choro. Ela proporciona um senso de responsabilidade, né, nas crianças à medida que elas crescem, porque elas passam a entender que existe uma ordem, que existe, né, aquele ritmo Passo a a seguir passo. que a família segue, né? Permite organização da parte dos cuidadores, programação. A gente consegue se programar para fazer as coisas básicas que uma mãe É isso que precisa. eu ia comentar, né? Uma coisa ruim, ai, rotina tem que pôr para dormir, não sei o quê, mas você consegue se programar saídas num horário melhor, né? Para evitar o estresse na rua, para Sim, ser aliada, né? quando a A gente. rotina. Isso, para ser aliada. Quando a gente tem uma rotina ali legal, a gente consegue programar. E assim, você vai programar os horários, marcar médico, ir no supermercado. E você vai estar com o teu filho descansado. Você vai saber que ele vai estar numa hora legal, né? Porque assim, às vezes a gente Uhum. vê crianças que acabam tendo birra ou tendo um ataque de frustração, que é normal. E muitas vezes o motivo pode ser essa falta de rotina, essa falta de ter Exaustão, respeitado, cansaço, é. de ter respeitado, de não ter respeitado Uhum. o sinal daquela criança que ela precisava ou ter comido no horário certo, ou ter dormido. Então, é nessas Uhum. horas que às vezes acarreta essas emoções e acontece a birra, né? Então, e a rotina também nos dá liberdade, porque como a gente comentou, né, a gente tem liberdade para programar algo para fazer, ou quando a criança está tirando uma soneca, você pode ler um livro, você pode estudar, você pode descansar, ou fazer alguma coisa da casa, mas eu sempre falo para as mães, né? Se o filho ainda está na fase de fazer umas 3 sonecas, tira pelo menos uma para você descansar, porque isso é super importante. E aí você Sim. consegue ter essa É liberdade de. reparador, né? Exatamente, exatamente. E melhora a qualidade do sono, da alimentação, né? As crianças que elas têm uma rotina Uhum. estruturada, elas se alimentam melhor, né? Porque a gente não pode deixar por conta da criança essas responsabilidades. A gente respeita o sinal, respeita ela, mas mostrando, A direcionando gente para tem que ela. ajudar, o Exato, guia, né? E até exato. super importante para crescimento, para aprendizagem, né? Claro, para Sim. tudo. Quer comentar um pouquinho disso? Uhum. E também, não, o último ponto que eu ia dizer que ajuda a Sim. família a ter os momentos de conexão, né? Porque tá É, tudo organizado. Então vai ter o tempo especial da família, flui melhor, né? flui tudo, né? Vai ter o momento da alimentação, que todo mundo vai sentar na mesa. Então fica uma coisa mais organizada, porque quando a gente não tem horário para nada, a gente não tem rotina, como é que você vai juntar essa família? Como é que você vai ter esse momento ali, né? Que não precisa ser várias horas, mas o pouco momento que você tiver de qualidade, que você conseguir ali ter essa conexão, já vai contribuir muito, né, para toda a família, vai responder isso no Uhum. filho também, então é super importante, né? O que você tinha comentado mesmo? Que eu falei que é importante, que eu estava falando que era reparador, que é super importante para o crescimento, né? Que é durante o sono que tem os hormônios corretos, que é onde a Sim, gente faz a aprendizagem, né? Assimila o que a gente passou durante o dia. Então, sim, o sono tem outras funções que são super importantes para o desenvolvimento, tanto físico quanto psicológico, cognitivo da criança, né? sim, claro. E é respeitar tudo isso, né? Como você falou,
A soneca do dia, ela ajuda a consolidar a memória, né? Tudo aquilo que a criança aprendeu. O sono da noite tem suas funções também. Durante o sono da noite, a criança recebe o hormônio do crescimento, tem a melatonina, né? Que ajuda a ter um sono reparador, enfim, são vários benefícios, né? Isso tudo a gente vê quando uma criança tem uma rotina que ela dorme bem, o reflexo dela durante o dia. Uma criança que brinca sozinha, uma criança que consegue Sim, ele de ter o bom seu humor, tá bem, tá de né? bom humor, não vai ficar chorando o tempo todo, né? Claro, ela vai chorar, ela é uma criança, mas ela não vai estar irritada o tempo todo, vai ser uma criança feliz. A diferença é nítida, né? Com uma criança, um Uhum. bebezinho que dorme bem, então é super importante. Mas como criar essa rotina, né? Eis a questão, muito fácil. Vamos lá pro ponto. Como que faz? A gente fala de rotina, mas como é que cria essa rotina? Então, eu separei alguns pontos aqui. Primeiro, é importante, como eu já falei, observar a criança. Mais do que ficar observando de olho só no relógio, é importante observar o sinal de sono da criança para poder montar essa rotina, né? Como que a gente pode saber? Primeiro, a gente pode pesquisar, tem várias fontes confiáveis que mostram o tempo necessário de cada idade, né? Que a criança necessita dormir, o bebê ou a criança, né? Tem o tempo durante o dia que ele precisa dormir e durante a noite. Então, sabendo disso, né? Tem tabelas feitas pela Sociedade de Pediatria. No meu Instagram tem também, se vocês tiverem interesse. Então, você vai primeiro ter essa informação. Bom, meu filho precisa de 4 horas para dormir durante o dia. E quanto tempo que ele aguenta ficar acordado? Nessas tabelas também geralmente tem. Mas juntando isso, o principal é observar o bebê, observar a criança, né? Porque ela Uhum. dá sinais pra gente. Tá. Alguns sinais não E os são tão sinais podem ir óbvios. mudando, né? E Conforme vai pode, crescendo. os sinais Tem que às estar vezes não sempre podem de ser tão olho. óbvios, mas são vários. Coçar a orelha, coçar os olhos, bocejar, que é É, básico, né? Algumas clássico. crianças começam a ficar irritadas, ficam com o olhar fixo, perde interesse na brincadeira. O Levi tem algumas específicas, né, que você contou. É, ele se nina sozinho, deita no chão e levanta o bumbumzinho pra gente Aham, balançar. Ele, aham. E você falou que ele mexe na boca também, né? às vezes ele faz, fica quando ele já Então, tá cansado, assim, já ficando meio é, irritado, já fala, já tá na hora já. sim. Então, assim, tem crianças, tem bebês que têm sinais únicos, né? Então, você precisa conhecer e observar. E, É. assim, evita chegar Mas ao toda ponto. mãe conhece, né? Aham, A a mãe já mãe, conhece. Só eu digo sempre para evitar chegar no ponto de chorar, porque quando chorou, é é, porque já passou do ponto, digamos assim. Se é um é, bebê que assim, aguenta ficar 2 horas e meia acordado, quando der, passadas 2 horas e meia, 3 horas, ele vai começar a chorar, porque ele já deu vários sinais, às vezes a gente é. não conseguiu perceber, e aí ele vai, digamos assim, meu último Ou vai recurso. postergando, né? Ai, só deixa eu terminar mais isso, mas aqui ele vai abusando do bebê, né? Vai abusando, abusando até uma hora Isso. que estoura e aí fica mais difícil de dormir, né? O Porque estresse, aí vem o cortisol e sim, fica quando passa do complicado. tempo, exatamente, quando passa do tempo, o cortisol sobe, que é o sono da vigília e do estresse, né? Então aí aquela criança já vai ficar extremamente cansada. Para colocar essa criança para dormir nesse estado, vai demorar mais, não vai ser agradável, vai ser mais estressante. Aí às vezes a gente leva para o quarto, aí a criança chora mais, porque ela já está cansada. Aí às vezes a mãe fala: acho que ele não gosta do quarto, acho que ele não gosta do berço, mas exatamente porque passou da hora desse bebê ou dessa criança estar dormindo. Então, qual que é a dica? Uhum. Depois que você tem essas informações, observa, começa a observar os sinais e no primeiro sinal que ele Você já demonstrar, leva. já Que aí leva. ele vai tranquilo. Ele vai tranquilo e vai dormir muito mais rápido. Vocês podem ter certeza. Começa a observar e já leva. Não espera assim, eu vou esperar ele ficar um pouquinho mais com sono, que vai ser mais rápido. É o contrário. Então, É. observe, no primeiro sinal já leva, né? E assim, como que é esse levar também? A gente tem que pensar nisso. É importante você ter um ritual pré-sono. Então, depois que você tem a informação, bom, eu vi que meu filho aguenta ficar 2 horas acordado. Então, começa a observar, por volta de 1 hora e meia, 1 hora e 40, começa a observar. Se ele der o primeiro sinal,
pega ele, mas só que assim, não pega ele e já coloca lá no berço. Esse ritual pré-sono permite que você, uns 10, 15 minutinhos, ajude ele a relaxar, a desacelerar, porque às vezes ele tava ali no tapetinho com várias atividades, ou naquela cadeirinha que tem barulho, né, que balança. E aí você vai Com pegar uma... luz, com tudo. Isso, aquele jump, né, que eles amam. Tá super entretida. Então você vai pegar uma criança que está super estimulada e levar para o quarto, levar para o berço, também vai ter choro, né? Porque você fez uma mudança muito brusca. Então é importante você ir acalmando, né? Como é que você vai acalmar? Coloca no colo, faz carinho, canta uma música e vai indo devagar para o local, para o quarto, né? Pode colocar uma música de niná, um ruído branco, dependendo da idade. Isso tudo vai fazer com que essa criança vá relaxando e vai ser muito Dá mais uma fácil você. aguinha. Pode dar uma aguinha, né? Dependendo da idade. Então, isso ajuda muito a desacelerar e a dormir, né? Isso vai facilitar Uhum. muito para vocês. Acho que a Milena já faz isso e ela vê a É, diferença, né? com certeza. E eu acho que as pessoas também têm que ser persistentes, né? Isso. Porque o Levi, ele dorme super bem, super tranquilo, rapidinho, mas porque eu fiz desde que ele era recém-nascido todos os rituais, sempre fui levando. No começo ele resistia um pouco mais o sono, que é justamente o normal, porque ele estava entretido, né, com alguma atividade. Mas aí, quando ele percebe que tem uma rotina, tem hora de brincar, hora de comer, hora de dormir, aí quando chega na hora de dormir, ele já se entrega, né? Então, antes, quando ele resistia, acho que foi com 5 meses que ele teve, acho que um pico, sei lá, alguma coisa que ele Um dava uma salto. resistida assim na hora de dormir. Mas hoje eu entro no quarto dele, ele já deita a cabecinha aqui no ombro e já se entrega. Sim, Então, é uma construção exatamente. E de para quem. tempo, né? Não dá para Exatamente. ser de uma hora para outra, E né? qualquer mudança que a gente fizer na nossa vida, uma dieta, ai, vou fazer tal coisa, tudo assim, o início é difícil, gente. Isso é absolutamente normal do ser humano. Então, assim, a primeira vez, né, a gente está passando várias dicas, mas não vai ser na primeira vez que ele vai relaxar e dormir, é óbvio. Mas assim, a gente vai construindo isso. Só que a consistência, a persistência É. vai fazer dar certo, gente. Assim, é aquela coisa, ele não está Porque eles acostumado. aprendem pela rotina, pela repetição. Então, se você tem que Exatamente. fazer várias vezes para ele Isso, entender como que exatamente. funciona, né? Isso. Então, uma média assim de 4 a 7 dias, eles começam a assimilar uma nova rotina, um novo jeito, um novo aprendizado, né? Mas pode Uhum. levar até 21 dias ou mais, depende, cada bebê, cada criança é única. Então, persistência que vocês. Só que assim, tudo isso que a gente está falando vai facilitar esse momento, né? É desacelerar, é acalmar e é respeitar o sinal de sono. Você não vai pegar uma criança extremamente cansada, que daí aí sim o tempo é Uhum. longo, é difícil. Então, tudo isso facilita, mas tudo isso também exige o esforço, a paciência, a consistência e a persistência. Outro ponto legal também que para implementar nessa rotina de um bebê de uma criança é o ritual do sono, né? A gente se preocupa com o soninho durante o dia e o sono durante a noite também. Ter esse ritual do sono, ele também é fundamental para ajudar a criança a relaxar e também faz parte da rotina, né? O que é esse ritual? Também uma repetição, uma sequência de atividades que faz com que a criança entenda tudo o que vai acontecer. Qual será a próxima atividade? Isso também vai passar segurança, vai passar um conforto para ela. Ela não vai ser pega de surpresa. Um dia eu tomei banho no meio do dia, outro dia eu tomei banho agora. Uma hora minha mãe me põe desse jeito. Então, a criança fica confusa, né? Então, esse ritual Uhum. ajuda também. Um exemplo de ritual seria um banho, ó, pode começar desde o jantar, né? O jantar, aí uma brincadeira ali, né? Mais calma, mais tranquila, que eu sempre Tranquilo. digo, né? Momento de família ali, essa brincadeira, né? De preferência de concentração, que relaxa a criança, né? Não vamos. Brincar. Isso pode ser pintar, pode ser leitura, massinha de modelar,
blocos de montar. Então, assim, vai ser um momento que a família vai estar reunida, aquela troca de carinho Legal. ali, e assim, preparando Uhum. já todo mundo relaxando. É super importante evitar telas nesse momento, né? Eu sempre digo assim, começou a Sempre, né? É escurecer, bom evitar telas. Nesse momento, evitar mais ainda. exatamente, evitar a tela sempre, mas nesse momento primordial, porque aí a luz que é emitida que atrapalha na produção da melatonina, né? Então, assim, é muito comum a gente, principalmente nós mães, né, que a gente faz janta, faz tudo, geralmente esse horário, muitas mães pensam assim, gente, eu vou deixar ele ali na TV enquanto eu faço a janta, porque eu preciso fazer a janta. Então, acaba criando um recurso que parece que está dando certo, mas nem tanto, né? Então, ou levar essa criança para a cozinha, como até a Milena comentou comigo que ela faz, né? É. Deixa uma mesinha ali, deixa uns brinquedos enquanto você cozinha, ou se Levando nas programa. gavetas. Ou se a criança é maior, pode envolver, né? Ó, ajuda a mamãe a lavando legumes, Uhum. né? Se já tem 3 aninhos, já consegue quebrar um ovo. Sim, Tudo bem que vai claro. demorar um pouquinho mais, tem que estar ali sob supervisão, mas a criança já fica envolvida ali nas atividades da casa, Sim. né? Já se Ou se sente programe parte, antes, né? Se você não quer vai fazer ele aprendendo. junto com o teu filho, se programe antes, deixa uma carne já quase pronta, um arroz, um feijão, né? Faça no almoço. Tudo é questão de programação. E aí, depois desse Uhum. momento ali da brincadeira, né? Daí um banho, uma massagem, dependendo da idade, uma mamar, se a criança mama. E daí você sugeriu, né, nesse momento, o momento de. Como é que você falou mesmo? De Qual? Você falou qual? durante o ritual do sono que você falou assim, é bom da gente relembrar o que que a gente fez no dia. Ah, no final do dia, quando for para a Isso, cama, você diz? isso, Ah, de ter um momento de conexão, né? De isso, de conversar. conversar, de perguntar como foi o seu dia, o que você sentiu, como você tá. Mas Isso. não no sentido de interrogatório, né? O que que você Aham, foi na escola? O que que você fez? Que não sei o quê. Senão fica só pergunta, pergunta, pergunta. Parece sim, muito, muito assim. Mas em uma conversa mesmo, porque as crianças se abrem, né? Elas acabam sim, comentando alguma coisa que passou mesmo no dia dela, o que elas viram, o que elas pensaram, né? exatamente. E é Aham. importante também lembrar que as crianças elas não têm, de uns 4, 5 anos, não têm muita noção de tempo, né? Então, você perguntar para ela o que que você fez hoje, de repente, ela vai falar uma coisa que ela gostou da semana passada, né? E Uhum. segue o barco, vai indo, vai conversando. Sim, Isso que é legal, esse momento, né, de conexão mesmo, de conversa, de sim, entender o que está sentindo e você também contar, olha, hoje a mamãe fez isso, gostou de tal coisa, mas a mamãe está um pouco cansada, né? exatamente. Para a criança se Sim, sentir exatamente. ouvida e se sentir que é importante por você estar compartilhando também. Uhum, exatamente. Ou uma historinha, né? Pode revezar. Um É, dia você faz isso, outro dia você conta uma historinha, e daí boa noite e dormir. E para ajudar nesse ritual do sono, nessa sequência, uma coisa que assim funciona demais, assim, que é uma ferramenta da disciplina positiva que eu sempre usei, eu indico para todas as mães, e o resultado é incrível, é o quadro de rotina ou o painel de rotina do sono. mural, cada um fala um nome, Isso, mas cada um fala do jeito que é. E assim, gente, é incrível, assim, principalmente para quem vai começar uma rotina, né? Que nem eu não cheguei a fazer com a minha filha, porque também desde bebê que eu já faço, então ela já sabe. Mas assim, vamos começar a mudança agora? Começa a fazer esse quadro de rotina, né? Você pode fazer junto com a criança, até explica você, Milena, que você vai falar um pouco mais das ferramentas. então, o legal do quadro de rotina porque a criança ela fica envolvida no processo, então é mais fácil dela querer cooperar. Então, se quando a criança percebe que já está chegando a hora de dormir e fica querendo resistir, é legal que o quadro não fica a mãe mandando, agora você tem que tomar banho, tem que escovar o dente, tem que pôr pijama. A mãe só faz uma pergunta curiosa: o que está no teu quadro? Qual que é o próximo passo? Né? E para montar esse quadro, né, para a criança querer colaborar, ela, como eu falei, ela tem que estar envolvida. Então, envolver a criança para montar esse quadro, que pode ter, por exemplo, começando como você falou, como jantar, depois uma atividade calma, o banho, o pijama, escovar o dente e dormir. Então, cada tarefa, a mãe pode fotografar
essa criança fazendo essa atividade e Uhum. deixar ela colar na cartolina, né, no mural onde for fazer, ou Sim. então, junto com ela, montar com algum personagem, não sei se ela gosta de algum bichinho, de cavalinho, que você falou que a tua filha gosta, algum cliente, né? É, Gosta de aham, algum bichinho, então pode ir montando, colocando o cavalinho dormindo, o cavalinho comendo, tomando banho. aham. E aí ela, né, se a criança ainda não lê para não ter que escrever, então ela reconhece aquela imagem. Uhum. Então você pergunta para ela, e aí, filho, o que que tá lá no teu quadro? Ah, agora é hora de pôr pijama, agora é hora de não sei o quê. Então você deixa essa responsabilidade para ele, você já tira esse atrito, esse conflito de vocês. E aí isso já traz então responsabilidade, ele que fica no comando, né? E fica com Uhum. esse sentimento de que eu sou capaz de cumprir essas, né, Sim. essas regras, eu sei o que está acontecendo, qual que é o passo a passo. Ele que tá, se sente ali meio que no comando do Uhum. quadro, né? É importante desse quadro, então, dele participar da montagem, ele escolher um lugar, né? Um lugar que seja visível para ele, de repente numa parede, num lugar mais baixo, que ele tenha, né, fácil acesso. E aí tem outras ferramentas da disciplina positiva para a gente colocar esse quadro da rotina em Prática. prática. Uhum. Então, as crianças elas têm muito desejo de ter autonomia, né? Elas têm essa iniciativa de serem Querer independentes. fazer do Então, jeito delas, né? a gente tem que incentivar isso, né? Que elas estão se descobrindo. Então, eu não quero pôr esse pijama, eu quero pôr aquele. Deixa a criança escolher. Né? Não tem problema nenhum. A gente, cada um tem a sua mania de como que gosta de dormir. Então observa com o seu filho como que ele gosta, pergunta para ele se ele prefere o pijama de macacão com pezinho ou se ele não, se ele se sente preso ali, se ele gosta de dormir coberto, descoberto, Uhum. né? Tenha, né, o ambiente quentinho, escurinho. Então isso vai ajudar no sono dele. E Uhum. aí, quando for pôr o pijama, se ele não quer pôr de jeito nenhum, então você pode fazer alguma brincadeira. Ó, vamos ligar aqui o cronômetro, vamos ver quanto tempo que você consegue colocar o seu pijama. Aí no dia seguinte, vamos ver se você faz mais rápido, Uhum. né? Torna uma diversão, né? O cronômetro não para fazer pressão de coloca logo, mas com ar Uhum. divertido. Ah, olha, você conseguiu com tanto, vamos ver quanto que eu consigo, né? Ou Sim. fazer mesmo meio que uma competição, vamos ver quem põe o pijama mais rápido, né? Você redireciona a criança Sim. Uma e é queixa importante. que é bastante é na hora de tomar banho, né? Essa hora de tomar banho É faz. A justamente o maioria banho faz. que eu Aham. normalmente o banho vem depois da atividade tranquila e a criança quer continuar a Quer continuar. brincar, né? Aham. E aí você pode oferecer, né, escolhas limitadas para ela. Filha, você quer ir agora ou daqui 5 minutos, quando terminar essa partida, sei lá? Você quer ir no colo ou quer ir de cavalinho? Né? Ou Sim, vamos fazer uma corrida, quem chega no banheiro primeiro, né? sim. Você desvia, dá opções, traz esse momento, ao invés de ficar pesado, né? Você deixa um momento divertido, mais leve, porque não vale a pena ficar disputando o poder com a criança. Você vai tomar banho agora? Não, eu não vou. Você vai, eu não vou. Fica essa disputa que só estressa, não leva a nada. Então é Exatamente. super importante você validar o sentimento da criança. Olha, eu entendo que você quer brincar, né? Você mostra que você está ouvindo, que você está sendo empático com ela, mas você Ah, fala, e tá na hora do banho, e tá na sim. hora de dormir, E né? cumprir, né? Então, e aí você cumpre, aí você dá essas opções divertidas que a Hum, criança vai topar, né? Você colocar o você decide no final da opção, aí ela vai sentindo o poder. Pô, então eu posso escolher se eu vou assim ou se eu vou assado. Então isso sim. já Aham. dá uma E é abordagem que já dá uma interessante. quebrada nesse E é clima. interessante como muda, né? Que nem aqui com a minha filha, às vezes eu falava assim, vamos ver quem chega primeiro. De repente não É. funciona mais, você tem que mudar. E agora eu tô falando assim, porque antes ela gostava das princesas, de repente ela já tá gostando da Mulher Maravilha. Ai, Ó, olha só, 3 anos e meio. Aí eu falei, meu Deus, eu falei, e agora? Eu falei, filha, você quer ir aqui em cima da mamãe ou você quer ir voando igual a Mulher Maravilha? Aí ela achou o máximo, mamãe, eu quero ir voando igual a Mulher Maravilha. que Daí eu pego ela e levo bonitinha. assim. Aí é uma diversão, sabe? Assim, se eu ficasse falando, vem, filha, ai, mãe, já vou. Ia ser assim, horas e aquela coisa. E também funciona, porque tem criança que não, tipo assim, não quer ir, mas depois que tá lá, acha o máximo e não quer sair.
E na Para hora de sair do sair do banho. É banho sempre também, assim. né? Tem que É. lembrar das mesmas coisas, né? Eu sempre falo, às vezes ela fala, mãe, deixa eu ficar um pouquinho sozinha. Aí daí eu falo, tá bom, vou buscar uma coisa e você fica. Aí quando eu volto e ela tá ainda achando o máximo, o banho, eu falo assim, filha, agora a gente vai começar a contagem, tá? Daí eu geralmente falo, vamos contar até 10, aí a gente desliga o chuveiro. Aí ela aproveita o máximo, assim, aqueles 10 segundos ali que a gente conta e aí Sim. acaba numa boa. Mas então, assim, tudo é combinado, É, tudo é muito porque isso é muito conversado. importante, você Sim, decidir e fazer, né? Você tem que sim. cumprir com a sua palavra, porque senão a criança vai sempre fazendo uma birra, fazendo alguma forma, né, que não Uhum. é respeitosa para conseguir Sim, o que quer, porque sabe que você vai ceder, né? E isso não sim, passa confiança, porque você tem, sim, né, tem que ser gentil e firme. E a parte da firmeza traz essa, né, essa sim, confiança para a criança. Então, às vezes a criança também fica querendo enrolar na hora de dormir, né? Ah, ele é só mais uma historinha e tudo sim, mais. Então, é exatamente. importante que você dê muito carinho para a criança durante o dia. Você diga para ela que ama ela, né? Para ela se sentir realmente amada, que ela é importante e tudo mais, né? Você lembra, olha, lembra que te brincou disso, fez aquilo, né? Você pode até falar o que que vai fazer no dia seguinte, ou amanhã a gente pode brincar de Sim, tal coisa, porque aí já abaixa a ansiedade dela também, porque já sabe o sim. que vai acontecer. Uhum. Né? E aí você cumpre, ó, vamos ler duas historinhas e leu duas, acabou. Né? Sim. Acabou, acabou. Fala, olha, ele fez combinado, amanhã tem mais. Uhum. É muito importante isso. E o legal da rotina também, que você falou no comecinho, eu acabei não falando, que essa Aham. questão de trazer essa segurança e tudo mais, até nós adultos, né? Que a gente não gosta quando uma coisa sai fora do previsto, né? Quando acontece um Sim, imprevisto, ninguém gosta. Então, por isso que essa rotina é importante para a criança. Então, você já comentar com ela ali, ó, amanhã a gente vai fazer isso, 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 já vai dando uma acalmada nela. Então, a mamãe vai deixar você dormindo agora, mas ela te ama, amanhã tem mais. uhum. E aí, você passar essa confiança para ela, já deixa ela mais tranquila, Mais né? E tranquila. aí Aham. é melhor para você também. Você tem que estar confiante do que você está fazendo, né? Senão a Sim, criança é muito sensitiva. Se você ficar meio insegura ali, ela exatamente. vai perceber, e aí que ela vai Vai. querer te ganhar ali mais uma vez, mais outra vez, mais outra vez. Exatamente. E aí vai acabar passando do horário, você vai ficar cansada, né? É, Vai ficar tarde, daí gera um estresse você não bem vai numa fazer hora as que tem que coisas. ser tranquila, né? É, e da Bem idade da minha na filha, assim, pontinha final. isso, da idade. Opa, aconteceu uma ligação, acho que aqui. Então, assim, né, principalmente nessa idade que já se comunica bem, é importante sempre assim ter essa firmeza, gentileza, mas vai acontecer da criança ficar, tipo assim, chamando, tipo, deu boa noite, fala, mãe, deixa eu ir no banheiro, né? Tá bom, vai no banheiro. Mãe, me dá uma água, tudo bem. Mas assim, dentro disso você vai atender, mas vai explicar também, né, filha, tudo bem, agora a gente já Vai fez isso. lembrando. Vai lembrando, agora é hora de você dormir. Sempre usa o claro e o escuro, né? Olha, filha, tá escuro, né? Agora tá a luz, o sol foi embora, então quando tá escuro a gente precisa dormir, né? Ah, Uhum. aí usa aquilo que a criança gosta, né? Se aqui gosta do cavalinho, ó, o cavalinho foi dormir, as crianças todas foram dormir, papai e mamãe precisa dormir, então a De passarinho foi repente dormir. dar um bichinho, uma naninha, né, para ela se sentir Isso. amparada ali. Se a criança gosta, né? É bom ter um objeto de apego também, fazer com que ela crie apego com esse objeto. Tem criança que às vezes, não tenho, meu filho não gosta, mas tem que criar um apego também nesse objeto, né? Ajuda também, passa segurança, mas sempre mostrando para a criança, falando a verdade, filha, mamãe precisa dormir, né? Mamãe também Muito cansou, a mamãe importante. fez Ser sempre bastante sincera, coisa. nunca mentir. Sim, mamãe fez bastante coisa hoje, assim como você, e agora é hora da mamãe dormir, descansar. Quando a gente dorme, a gente fica saudável, a gente vai ficar forte, a gente vai crescer, falar para, no caso deles, né? Isso é super E a importante, essa empatia, comunicação. né? Você se colocar vulnerável ali, né? Sim, exatamente. Então a comunicação ela é super importante. Já os menorzinhos conforme a gente vai Uhum. direcionar eles, né? Toda Porque eles essa. não têm toda essa autonomia, dependem mais da gente, né? Sim, e daí. E tem uma outra.
Eu tava olhando aqui a hora, ó, já foram meia hora de live e tem três perguntinhas aqui no box Hum, para mim, depois eu vou abrir e perguntar. Eu só tá, queria falar mais uma ferramenta, tá. né, deixar as perguntas para o final, que Uhum, é uma coisa que é bacana também, né? Porque isso a gente está falando tudo na hora do sono, né? Coisas para a uhum. gente fazer na hora de dormir. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer também é durante o dia, né? Fora desse horário, que é ensinar para a criança como que dorme de dia, né? Então você pode Aham, ensinar com ela. O isso. pai fazer o papel do filho, o filho fazer o papel dos pais. E aí o pai ensina, olha como que é ir dormir chorando. E aí faz toda aquela cena exagerada e tudo mais. Depois Aham, agora, olha como que é ir dormir feliz. E os uhum, filhos acham engraçado os pais agindo como eles agem, né? E como aham, a criança é visual, ela vendo essa cena, ela consegue entender esse processo do sono, né? Essa sim. ferramenta é para ensinar a criança, né? E não dar um sermão nela, tipo, olha como que é dormir. Não é para dar um sermão, é para realmente ela poder ver, ela poder entender, né? Fazer disso um momento divertido. Pode fazer talvez com fantoche ou com alguns bichinhos para ensinar essas cenas. E Uhum. aí elas acabam absorvendo muito mais o que que é esse momento e Sim. ver realmente, tranquilo e dormir, dá para ir dormir feliz, dá para ir dormir bem. É, dá até para usar o quadro de rotina nessa brincadeira, né? Como se o pai fosse a É, criança, ai, não quero, é, ai, né? E daí vai é. chorando para a criança visualizar, né? É bem interessante, assim, e assim, nessa parte de ensinar brincando, né? Na brincadeira, né? Eles, assim, respondem muito bem, é uma coisa impressionante, né? Então, É. é uma forma E deles se quem não comunicarem. topa, né? Quem não topa uma coisa divertida, né? Se você Sim, pegar um momento que está pesado e redirecionar para uma coisa mais leve, é sim, muito melhor, né? Do que muito senão vai melhor. virar uma bola de neve ali naquela, né, de E disputa. E assim, gente, tudo que a gente está falando aqui, assim, são ferramentas que funcionam muito, a rotina ajuda muito, mas isso não quer dizer que é fácil, isso não quer dizer que a partir de amanhã eu vou fazer tudo isso e já vai dar certo. Tudo isso exige muito esforço dos pais, muita dedicação, mas assim, os resultados são incríveis, assim. Compensam, né? Compensam muito, porque assim, uma criança que vai dormir ali no horário ideal, que é a Sociedade de Pediatria, todas as pesquisas mostram, conforme os hormônios que a criança Às 8 precisa horas, né? receber, que é por volta das 8, imagina teus filhos estando dormindo 8 horas. Quanto tempo você vai ter? Ou para terminar de arrumar alguma coisa que você não conseguiu terminar, para ler um livro, para assistir uma Netflix com teu marido, para pedir uma pizza e comer Uhum. tranquilo. Então, assim, os benefícios são demais, sabe? Então, por mais que eu vou deixar de ver minha TV que eu gosto ali naquele horário, porque a criança, né, pode atrapalhar. Mas assim, às 8 em diante, você liga a sua TV, você faz, né, aquilo que você É. gostaria. Então é muito, muito. E isso Fora é um assim, bom não só para você, mas é um bem para a criança também, né? exatamente. Ela E tá dormindo fora, nesse horário, faz bem para a criança. E exatamente. assim, não adianta você querer uma coisa, plantar uma coisa e querer colher outra, né? Não Uhum, dá para vir de mão beijada. Tudo realmente tem algum esforço, mas depois você colhe lá na frente, vale a muito. pena, né? E é E incrível, também assim, é legal, as famílias pode que eu falar. atendo, assim, os resultados que eles mostram depois, assim, ai, porque minha filha acorda de bom humor, ah, porque antes ele não queria nem entrar no quarto, agora ela pega na minha mão, mostra no quadro de rotina e me leva pro quarto. E assim, é incrível, gente, as Eles mudanças que aprendem, nossos filhos. A gente eles são só muito precisa bons, eles mostrar o são bons, caminho. eles são genuínos, assim, né? É só Sim, realmente ensinar e direcionando eles. sim, com É, posso certeza. abrir aqui o box de perguntas? Pode sim. Vamos ver. É, aqui uma. O ambiente aparece para você? Não, não aparece. Lê para mim, por favor. Ah, por que será que não aparece? Bom, aqui uma tá. O ambiente pode interferir no sono do bebê? Pode sim. Pode. A Pode sim. gente comentou brevemente, né? O ambiente assim, de sono, o quarto, vou falar do quarto, se é isso que ela Tá. tá dizendo, né? Então, o quarto da criança ele precisa ser silencioso, precisa Escuro. ser escuro, porque é no escuro que a melatonina age.
Então, assim, tenta ver se não tem uma luzinha, um abajur. Às vezes, muitos bebês que eu atendo, crianças, um pontinho da babá eletrônica pode distrair eles. Por quê? Porque na troca de ciclo, o sono da criança é por ciclos, né? Então, na troca de ciclo, quando sai do sono profundo, vai para o sono leve, a gente fica com uns piscar de olhos assim. E daí nessa, se tá tudo escuro, é muito mais fácil dela trocar de ciclo e emendar esse sono. Se ela vê uma luzinha que pode ser uma distração, pode fazer com que ela desperte. Pode E daí despertar. acontece daquele criança que acorda de hora em hora. Então, a cada hora que foi trocar de ciclo, alguma coisa despertou ela. Às vezes até aqueles adesivos de parede, sabe? Fluorescente, É. também pode atrapalhar. Então, Então, o uma ambiente é dica para super babá importante. eletrônica, na do Levi, desculpa, Pode falar. eu coloquei uma fita isolante na dele. Fica Sim, eu pretinho, também aí coloco. pronto, tapa ali, não tem nada. Às vezes o pai acha que tem que ter uma luzinha de tomada, né, para a criança saber onde ela tá quando ela acordar, mas aqui não é para ela acordar, né? Sim, e assim, Exatamente. o medo do escuro, ele aparece lá por volta dos 3 anos. Só que assim, se desde bebê ela acostumou a dormir no escuro, é muito difícil ela ter medo de escuro. Mas o que que acontece, né? Quando o bebê chora, às vezes os pais vão e acendem a luz, né? Ou um abajur. Então, o que que acontece? A criança que estava chorando, ela parou de chorar, porque, epa, mudou o ambiente. E aí o É, pai fala, eu acho que ele tem já medo de pegou os pais, que são a segurança dela, né? então daí eles pensam, então era isso, era medo de escuro. Mas não, não é, eles não têm esse medo ainda. Então, assim, investe nisso tudo, né? Até às vezes fresta da cortina, assim, durante o dia, se puder dar um jeito de passar uma fita, de escurecer. Porque durante o dia, as sonecas, geralmente, elas são mais difíceis de se consolidar, né? De tirar uma soneca mais esticada ali, de reparadora. O que é uma soneca reparadora? De pelo menos um ciclo de sono, que é de 45 minutos a 1 hora. Se for uma soneca de 20, 30 minutos, já não é reparadora, já vai ficar com aquele, queria dormir mais. Então, como é o sono mais leve, então é importante também proporcionar esse ambiente para que facilite esse sono, né? Escurinho, silencioso. Se o local que você mora tem muito barulho, tenta abafar com ruído branco. Pode ser tanto ruído Alguma branco, musiquinha, uma né? musiquinha, um som de Sempre útero, a alguma mesma, coisa assim. né? Para associar a Sempre a música mesma. ao som. Isso mesmo. Colocar blackout na cortina, né? De repente Sim, tem aqueles furinhos. sim, Eu tudo fiz que tudo isso puder. com o Levi. Isso mesmo. Coloquei até embaixo da porta tipo uma Aham, peseira, assim, para a luz que entra debaixo da porta, para o menino sim. ficar no breu mesmo É muito e gostoso, né? dormir. Sim. E às vezes os pais acham que o bebê acordou, mas só foi um resmunguinho, né? Porque assim, quando a Uhum. gente está na nossa troca de sono, quando a gente faz assim, a gente tá deitado de um lado, vira para o Aham, outro. E os bebês dão um resmunguinho às vezes. Às vezes ele nem sim. acordou, nem nada, Não, e os pais acham que foi é, alguma coisa. Por isso que é eles legal dar fazem olhada muito na babá na eletrônica, babá que você vai ver eletrônica. que vai estar dormindo de boa. E eles fazem muitos barulhos durante o sono, resmunga, conversa, até grita. Minha filha já chegou até de gritar. E sentou e voltou a dormir. Então, e vários outros bebês, crianças. Então, às vezes eles estão sonhando, ou às vezes relembrando alguma coisa que passou no dia. Mas sempre observa antes de ir correndo, porque às vezes a gente vai correndo É, e a gente que acorda eles, né? Porque é. daí eles estão só trocando de ciclo ali e já vão voltar a dormir. Então, sempre observa, escuta, né? Para antes de Uhum. Isso não significa que você vai deixar chorando, gente. É só segurar um Não, eu pouquinho nunca antes. deixei ele chorar. Se chorou mesmo, se vi que tá acordado, aí vou lá. Menina, e acho que Sim. isso também é uma forma de perceber se o nenê realmente teve essa noite noturna ou soneca reparadora ou não. Porque se o Levi teve uma soneca e acordou bem, eu sei que tá ok. Só que se ele acordou e meio choroso, eu sei que ele ainda tá com sono. Então eu nem tiro ele do quarto, eu já faço ele voltar a dormir ali mesmo. Sim, E aí exatamente. ajuda ele a emendar esse ciclo, para Uhum, ele ter mais verdade. uns minutos aí, né? Mais Sim, um ciclinho de sono para ir acordar bem mesmo e tudo certo. sim. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Depois diga aí se era isso que você tinha perguntado. Mas eu acho que era ambiente de Eu som. acho que era. Aqui. Tem algum problema oferecer aquele paninho para o bebê para facilitar a hora de dormir? É Depende minha da Naninha, idade. né?
Naninha, depende da idade, né? Eu geralmente eu falo para as mães assim, primeiro se tiver em observação da criança, se tiver uma babá eletrônica, sempre depois dos 6, 7 meses. Antes disso é arriscado, né? A própria Sociedade de Pediatria, elas não recomendam, né? O berço tem que ser sem nada. Protetor, não é aqueles protetor fofo, cheio de coisa, também é super perigoso, gente. Tem um protetor que ele é tipo uma telinha, ele é americano, mas ele vende aqui, ele é um modelo americano. Que ele é tipo uma telinha que você só Para passa não assim ter pela risco de cidadezinha. sufocamento, né? Exatamente, porque é muito perigoso mesmo. Então, assim, é melhor Porque o depois. sufocamento, na verdade, é meio que asfixia, né? De estar ali Sim, pertinho, respirando, expirando o mesmo ar, vai indo sim, aos pouquinhos, né? isso, Mas exatamente. depois de uma certa idade já não tem mais tanto esse risco, porque já É, sabe se virar, já se mexe. Mas sim, quando é bem é muito pequenininho, que ainda novinho. não tem tanta mobilidade, né? Isso, exatamente. Então, Tem, acho que Menor. essa pergunta foi. Tem mais Ah, uma. Por que alguns bebês trocam a noite pelo dia, o dia pela noite? Trocam. Por que alguns bebês trocam o dia pela noite? então, muita gente acredita que é assim. No início, eles não têm os ritmos circadianos formados, ou seja, relógio biológico interno, né, para saber o que é dia e o que é noite. Então, os primeiros 3 meses eles não têm mesmo. Mas o que que vai ajudar? Durante o dia, você tem que deixar as luzes normais da casa, janelas abertas. Só que assim, não é na hora da soneca. Na hora da soneca, você vai levar ele para o ambiente propício ao sono. Mas o que que vai evitar que ele troque o dia pela noite é você também não deixar ele dormir por muitas horas seguidas durante o dia, né? Então, assim, você não vai deixar o bebê dormir 2, 3, 4 horas seguidas, né? O recém-nascido, ele tem ali, claro, ele dorme a mesma, por exemplo, no primeiro mês, a mesma quantidade de horas que ele dorme durante o dia é durante a noite. Ele dorme muito durante o dia. Mas isso não significa que são horas seguidas. Ele dorme, ele vai acordar, vai mamar, a mãe troca, ele dorme de novo. Mas essa questão das horas seguidas que não pode ser demais. Não é o ambiente em si que tem que deixar a criança dormindo claro, no Não, mas barulho, eu já não. ouvi falar disso, assim, do claro e do escuro, da sonequinha ter que estar no claro, né? Mas Pra... não é um mito isso, não, porque não vai ser uma soneca reparadora, né? O ambiente tem que estar claro e barulhos normais enquanto a criança está acordada, para ela entender que é dia. Mas chegou a hora do soninho, a criança está com sono, leva para o ambiente escuro. Não é isso que vai confundir, é a quantidade de horas que se permite ele ficar durante o E a dia. pergunta, assim, também é por que que alguns bebês trocam o dia pela noite? E é também porque durante o dia, quando eles estão na barriga, é que a gente está sempre se movimentando, se E, mexendo, né? E isso para claro, eles acaba sendo um ninar, né? Por isso exatamente. que quando a gente deita à noite, quando vai dormir, que começa a sentir a criança se mexendo ali, toda agitada, porque aí ela Porque não acordou, né? tem Você ficou urinar, né? parado, parou de Exatamente. ninar ela, ela acorda e fica ali se mexendo à noite. Eu acho que é Sim, por isso que sim, quando eles nascem, eles estão com o dia e a noite trocados, né? sim, também, né? E E até o pelo ciclo deles ir regulando, isso mesmo. vai no mês mais É a ou menos. partir dos 4, 5 meses que os ritmos circadianos estão formados, então aí que eles já começam a entender o que é dia e o que é noite, né? Que é a glândula pineal que fica atrás dos olhos mesmo, que indica isso para eles. Então ela só é formada depois dos 4, 5 meses. Então os primeiros meses Caramba, tudo isso! isso, os primeiros meses tem Porque a no tendência. primeiro mês você já, no primeiro mês você meio que já percebe Sim, eles, por isso, mas que se a eles já dão gente uma direcionar, regulada. a mudança vai estar aí, né? A gente pode direcionar, por mais que não esteja formado, a gente pode direcionar, né? Que daí eles já conseguem entender isso. Mas de forma fisiológica mesmo, é só a partir dessa Ah, que idade que a gente fala. interessante. É, e tem mais uma pergunta aqui, ó. Meu bebê luta demais contra o sono, mesmo querendo dormir. Eu acho que é Então, o que a gente falou, né? De o é, bebê chegar no estresse, no ponto máximo, isso. Uhum, e aí então, ter assim, dificuldade de relaxar.
Então observa ali a idade dele, qual a necessidade de horas de sono, qual o tempo que ele aguenta ficar acordado, que é a janela de sono, e passa a observar que você vai ver que essa briga não vai mais acontecer. Ela vai diminuir muito, gente. Isso é, é batata, não tem como ser diferente. Porque, assim, quando existe a briga, é porque existe o que acontece como efeito vulcânico, né? Que é a criança que todo mundo fala tá brigando contra o sono. Por quê? Porque ela passou do horário, ela passou do ponto, então ela está extremamente cansada. Nós adultos, quando a gente está muito cansada, a gente consegue chegar na cama e dormir? Não, né? A gente às vezes fala, gente, eu tô tão cansada, por que que eu não durmo? Porque o corpo ainda tá ali, sabe? Toda aquela adrenalina, toda aquela questão. E a criança Tá com também. insônia, né? E é uma questão hormonal, porque sobe o cortisol. Então, o estado de vigília e de estresse Uhum. passa a agir na criança. Então, por isso essa luta. Mas se você observar o sinal de sono e colocar ele para dormir no primeiro sinal, vocês vão ver que essa briga vai acabar. Mais tranquilo, é. Com Teve outra certeza. pergunta aqui também com a mesma, né? Por as crianças que brigam contra o sono. Acho que a gente já respondeu. É. E teve também gente que deixou uma pergunta lá no post. Ah, sim. Você chegou a dar uma olhada? Acho que era de. Você falou que Do era de 11 meses, né? bebezinho, De 11 meses? de 1 ano, e acho que 1 ano e 11 meses, que estava acordando toda hora. E aí é um caso Basicamente, mais difícil de lidar assim, né? Tem que saber como que vai teria que ter dormir, que tá mais mamando. informações, assim. Mas, assim, basicamente o que a gente falou aqui já vai ajudar muito. Ter uma rotina, né, estabelecida, uma sequência ali para passar essa segurança para a criança. Sempre garantir o sono durante o dia. Muita gente tem a crença de que não vou deixar dormir durante o dia para dormir melhor à noite. Ao contrário, gente. Aí a Uhum. criança vai estar cansada demais, sobe cortisol e não dorme. E aí fica Ela acordando tem que estar várias. bem para dormir bem, tem que estar bem para comer bem, Quanto né? mais dorme, melhor fica o sono. Então, garanta Uhum. essa soneca durante o dia, né? Veja ali quantas ele precisa, de quanto tempo, né? Por exemplo, se é uma criança que precisa ali de duas sonecas de 1 hora e meia, se ela dormiu só 30 minutos, tenta ficar um pouquinho mais com ela no quarto, deita do lado dela, faz um carinho, tenta fazer com que ela emende mais essa soneca, que durma mais. Uhum. Caso você não consiga de forma nenhuma, de repente tentou, não deu, tira do quarto, mas assim, se ela dormiu só 30 minutos, daqui 30 minutos ela vai estar com sono. Por quê? É como a gente carrega a bateria de um celular, gente. Você carregou 30 minutos, ele não vai aguentar o dia todo, ele vai aguentar só os 30 minutos. Então, com eles também acontece dessa mesma forma, eles não conseguiram repor as energias, não repararam, foi um sono reparador. Uhum. Então, se dormir um pouquinho, observe essa criança daqui 20, 30 minutos, ela já vai estar com sono de novo. Daí você vai levar de novo ela para dormir. E aí, aos poucos, vai entrando no ritmo, sabe? Você ajudando ela a emendar esse soninho, você persistindo com ela ali no quarto. Por que que é importante persistir? E ver também qual que é a associação do sono que ela tem, né? Para estar É, acordando também de hora em hora à noite. isso De também. repente trocar alguma associação, que a associação do sono é tudo que a criança faz até dormir, né? Então, quando Sim, é ela a maneira desperta, como ela ela quer aprendeu a aquilo dormir. que ela fez, que ela fez para ela dormir, que é o que ela vai querer para emendar mais um ciclo, né? Então, tem que Nessa troca de observar ciclo isso. que acontece quando vai para o sono leve, ela acorda porque ela lembra de algo que ela fez quando ela foi dormir. Então, se foi ninando no colo, se foi dando uma balançadinha, se foi andando pela casa, se foi Foi mamando. né? Então, assim, ela dormiu com o peito, com a boca ali no peito, né? Com aquele movimento. Então, ela dormiu achando que ela estava ali no peito. Então, quando for trocar o ciclo, ela vai sentir falta do quê? Do que ela estava fazendo. É que nem a gente. Se a gente dormiu no sofá ali, está assistindo uma TV e cochilou. Aí nosso marido pegou e levou a gente para cama. Quando a gente acordar na cama, a gente vai levar um susto. Peraí, eu não estava aqui, eu estava no sofá. Então, eles também se assustam, porque eles acordaram de uma maneira que eles não foram dormir. Então, eu sempre digo assim, faça aquilo que você queira manter, né? Se você quer que ele É, dorme mamando, exatamente. né? Se Seja você quer. consciente das suas escolhas, né? Foi o que eu Isso, falei. Não dá para plantar uma coisa e colher outra. Então, sim, veja o que é melhor para você, para sua família, né? claro. Para vocês criarem aí essa rotina e manter de uma forma que não Funciona, seja exausta
para ninguém, né? Aquilo que Porque funciona não para vai tua ser uma coisa família. Exatamente. sustentável. Se para tua família funciona a cama compartilhada, está todo mundo dormindo bem, ok, perfeito, continua. Eu atendo mães que fazem cama compartilhada e querem continuar e dá para melhorar. E Mas é assim, por opção, né? e Você é tá por fazendo cama compartilhada opção. porque quer, aí beleza, mas aquelas mães que fazem cama compartilhada porque já estão cansadas e não querem levantar para ir pro berço, para lá de mamar, aí já não é por opção, é meio que é Circunstância, por né? cansaço, né? E E aí, aí vai ficar difícil de manter isso, porque ela vai ficar cansada de não dormir direito, com o neném toda hora ali agarrando ela. sim, exatamente. Então, tudo tem que ser conforme funciona para você, né? Se tá É. bom para você, perfeito. Você que decide o que você quer. Mas se você quer É, uma você é o mudança, adulto, né? Você é o exatamente, adulto, você tem que ser responsável pelas suas escolhas, claro, né? com Pelo que certeza. você decidir, você tem que, né, analisar o que que vai ser melhor para todo mundo, né? Tanto Sim, para o bebê quanto para você, né? exatamente. Isso mesmo. Tem mais alguma perguntinha? Não, para mim deu isso e faltam 5 minutos para Já? acabar a live já. Uau! Passa muito rápido, né? Gente, então, É, basicamente é isso, né? alguém tem mais alguma pergunta aqui? Acho que não. Acho que eu vi aqui, Só acho que é dei isso. um oi. Bom, Uhum. se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar para mim ou para Marielle, que a gente vai responder depois. Sim, a gente pode É, responder por stories, ou se for uma coisa mais assim específica, por por direct, inbox, por comentário, exatamente. a gente dá um Mas jeito é de isso. responder. Queria Uhum. agradecer você por estar aqui. Imagina, eu que Obrigada aí por compartilhar aí teu conhecimento. Obrigada também a todo mundo que está acompanhando a gente. exatamente. Ah, olha, surgiu uma pergunta aqui: como tirar a mamada noturna? Isso, Então, eu acho que não vai dar tempo de responder tudo, eu vou mas te resumir assim, sempre de forma gradual e gentil, tá? é, É um laço muito forte, é uma coisa muito delicada, é como se fosse um parto para vocês dois. É uma relação muito forte a amamentação. Então, você nunca faça de forma brusca, sabe? Começa a tirar aos pouquinhos, de forma gentil, vai tirando primeiro antes dele dormir profundamente no teu peito, sabe? E aí até que ele não vai mais precisar desse recurso. Daí sim você pode tirar uma a cada 3 dias ou uma a cada semana, sabe? Sempre de forma gradual e ele depende vai de aceitar quanto bem melhor. tiver. Exatamente. Primeiro, né, tirar da noite, quando vai iniciar para dormir, não Sempre. deixar ele entrar no sono noturno mamando. E Aham. depois, quando tiver uma mamada só, você pode fazer a mamada dos sonhos, né? Que é Também. das 11 horas, por exemplo, da noite, e aí quando ele acordar de madrugada, você consola ele de outra De outras forma, né? Importante dar formas, sempre o exatamente. mesmo consolo, porque você sabe que não é fome, né? Se ele acabou de mamar às Sim, 11 e acordar às não é 3, 4 cheio. horas, Exatamente. Mas dá e aí certo, você de vai forma. Tem antecipando um essa livro muito mamada. legal que eu sempre indico, que é da coleção Conto com Você, que é o Mamar quando o sol raiar, né? Esse é para desmame É, noturno. E tem o outro, que é o desmame total, que é o Tchau TT. É super legal, é super lúdico, dependendo da idade, né? Que eu não sei que idade que tem, mas ajuda você também no processo. Mas sempre de é, forma gradual e gentil, gente. Esse é o segredo. E quando a mãe e aí consegue essa, fazer o desmame noturno no tempo certo, daí que ela decidiu, que o pediatra liberou, ela consegue prolongar essa amamentação por mais tempo é, durante o isso. dia, fica prazeroso, né? Então, Que ela pensa não vai estar exausta de dar uma mamar a noite inteira, e aí ela isso. consegue prolongar a amamentação durante o dia por mais tempo. E também essa mamada noturna, por exemplo, que eu falei às 11, aí você vai antecipando ela a cada dia, né, Sim, 15 minutos, meia hora, até chegar no horário do sono noturno mesmo, que seria às 8 horas, por exemplo. E aí isso, foi indo gradual e foi indo de forma gentil, tá exatamente. bom? Se ficou mais alguma dúvida desse desmame, depois você deixa no nosso no inbox pra gente. E é isso, Isso. falta um minutinho, gente. Eu tô como Obrigada, agradecer de gente, novo. pela Obrigada a todo participação. mundo que acompanhou. Obrigada, Marielle. Imagina, eu que agradeço, foi muito legal. E até, gente. Qualquer dúvida, manda pra gente, tá? E Obrigada a compartilha todo aí com mundo. vocês. Isso mesmo.
Estamos aí à disposição de vocês e avise aquela mamãe que também vai gostar dessas dicas, tá bom? Um beijo, boa noite, gente. Beijo, gente. Até. Beijo.